Olá, família! Como vai você? Tudo bem? Eu espero que o seu coração esteja em paz. Eu quero de verdade que outra vez o nosso encontro seja abençoador para mim, para nós aqui e para você também. Que possamos estender as mãos uns aos outros e aprendermos juntos. E naquilo que nós nos desencontrarmos, que nos respeitemos, que tenhamos a coragem de dizer que ok, está tudo bem, mesmo quando nós não concordamos. Mas naquilo que nós concordarmos também, nos tornemos mais fortes, nos tornemos mais unidos. Naquilo que discordarmos, que sejamos mais tolerantes, mais amorosos, mais compassivos, que tenhamos mais paciência uns com os outros. Isso serve especialmente para dentro da nossa casa. Às vezes nós olhamos para fora da nossa janela e dizemos as pessoas lá fora, mas a grande questão é o que está acontecendo aqui dentro. E a começar aqui dentro do coração da gente. E é preciso pensar justamente a partir de si. É muito fácil dizer sobre os outros. É muito fácil lançar sobre os outros a responsabilidade nos outros. Mas o mais difícil é nós assumirmos as nossas responsabilidades e assumirmos que nós temos parte nesse todo. Hoje você pode ter ficado sabendo de alguma coisa que deixou você estarrecido, pasmado, escandalizado. E pode ser que no dia de hoje você tenha tomado atitude bem semelhante àqueles que um dia levaram uma mulher aos pés de Jesus com pedras nas mãos, prontos para, julgando-a, apedrejá-la. Sendo que Jesus nos deu a maior de todas as lições, quando ele chamou a atenção de um jeito que só ele sabe fazer. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. As palavras de Jesus são milenares. São desde o princípio, aliás. E quando é que a gente vai aprender? Estou quase desconfiando, caminhando para a certeza de que está muito difícil de nós aprendermos. Somos tão rápidos, somos tão ágeis em atirar pedras. Sim. E não adianta fazer esse discurso de, está falando de quem? É sobre nós que essa palavra fala. É para nós que Jesus Cristo fala. E a questão aqui é, quando é mesmo que nós vamos aprender? Às vezes nós resvalamos para simplesmente desculpar e dizer assim, tá tudo bem, não tem problema. Não. Não é essa a questão de tá tudo bem, não tem problema. Está mal e há problemas. Há consequências. O pecado não passa batido pela vida de ninguém. Ele veio, fica, vai e volta, permanece o tempo que for, ele deixa suas marcas, suas garras, e isso é do pecado fazê-lo. E a responsabilidade do pecador é o quanto mais se distanciar da vida, de uma vida que pratica, que age de maneira deliberada, de maneira pensada ou simplesmente leviana, mas seja fazendo o esforço que for, isso está em nós. Mas nós precisamos todos nos aquietar na presença de Cristo, nos aquietar diante de Deus e saber que aquela palavra dita por Jesus, que onde abundou o pecado, superabundou a sua graça, é para todos nós, porque ele disse que todos nós fomos encerrados debaixo do pecado, debaixo da transgressão, debaixo do erro, debaixo da agressão ao caráter limpo e puro de Deus. Mas, quando superabundou a graça, é porque Jesus nos estendeu a mão, dizendo que todos nós somos iguais, todos nós temos pecados para abandonar, todos nós temos. Aquilo que está escondido, aquilo que está guardado, ou aquilo que está revelado, aquilo que foi jogado a público ou está só entre nós e ninguém mais o sabe. Mas tanto o que está público quanto aquilo que está só entre nós e aquele de quem não podemos esconder coisa alguma, pondo na balança, dá no mesmo. E para ambos, somente a graça de Cristo para nos chamar de volta ao lugar do coração de Deus. Então tenha compaixão, tenha misericórdia e jogue as pedras fora e tenha paz. Que Deus te abençoe. Falando de paz,
Aqui no consultório de família, nós também queremos sempre conduzir você a pensar que há algo mais à nossa volta que nós precisamos pensar, aprender e começar a pôr em prática. Simples e fácil não é, mas quem disse que viver é fácil? Quem disse que viver é simples? A vida é complicada. Sim, mas muitas vezes somos nós quem complicamos mais, não é? E uma das coisas muito complicadas no dia de hoje, no dia a dia, nesses tempos modernos, é lidar com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós deixamos de comer. Há muita moda, muito modismo, há muito falatório, há muito disse-me-disse a respeito da vida, dos hábitos saudáveis. Vamos conversar um pouquinho a respeito de saúde hoje aqui no nosso programa? E o tema que eu proponho para você no programa de hoje é a respeito de jejum terapêutico, a terapia do jejum. Já ouviu falar? Então, vamos falar sobre isso? Será que comer 6 vezes ao dia é o ideal para quem está querendo perder peso? Para quem quer melhorar a sua qualidade de vida, comer 6 vezes durante o dia? É isso que o médico diz, o nutricionista diz. E o que há de diferente desta opinião e por quê? E fazer jejum, ficar algum tempo sem comer ou muito tempo sem comer, isso faz bem ou faz mal? O que você me diz a respeito de uma experiência sobre jejum? Você tem alguma coisa para nos contar? Então, entre em contato com a gente. Hoje a conversa vai ser sobre isso. Por que eu trago temas de vez em quando aqui no consultório de família sobre saúde? Nós entendemos que quando nós cuidamos dos hábitos, da vida, no que diz respeito àquilo que contribui para a nossa saúde no corpo, nós estamos no mesmo instante cuidando da nossa mente, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando de tudo que está relacionado na nossa existência e que, portanto, se desdobra em bons relacionamentos e numa maneira mais adequada de você lidar com as pessoas à sua volta, quando você tem cabeça boa, corpo com saúde, assim você pode experimentar melhor a vida. Portanto, hoje é mais uma contribuição para você viver melhor com saúde e muito bem com a sua família. A minha convidada de hoje é nutricionista e ela tem um trabalho muito específico, tem ajudado a muita gente, ajudando-as a entender melhor como, usando as coisas mais simples do dia a dia, elas podem ter melhor saúde e melhores relacionamentos também. Ela é a nutricionista Cleonice Pereira. Seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom, Darleide? É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada e espero que eu possa ajudar um pouquinho as pessoas a viverem melhor e a ter uma melhor qualidade de vida, porque esse é o nosso ideal, na verdade, né? E esse consultório aqui é para ajudar mesmo as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, porque nesse mundo que vivemos tão corrido, tão difícil, como comer, como se alimentar, como colocar dentro do corpo os verdadeiros nutrientes. Então vamos começando com a proposta principal do programa, que é a respeito do jejum, por exemplo. Tem uma moça que já nos escreveu dizendo assim: Darleide, sou a favor do jejum espiritual, mas outros tipos de jejum que estão na moda, não sou a favor. O que será que ela está dizendo a respeito de jejuns da moda? E o que nós precisamos saber para começar o programa de hoje? O que é jejum intermitente? O que é a terapia do jejum? Então, o jejum, ele é Na verdade, o que acontece? Quando uma pessoa precisa fazer jejum, ela precisa, por alguns motivos, fazer o jejum. Todos nós precisamos ter um tempo para dar um descanso para a nossa maquinaria importante, né? A nossa maquinaria, o nosso corpo, ele precisa descansar. Nós trabalhamos com a mente, trabalhamos com o corpo o tempo todo e esquecemos que toda a fisiologia da digestão também precisa ter um tempo para ele descansar. E como fazer isso? Na verdade, essa senhora falou sobre o jejum espiritual, né? Existem vários tipos de jejum. O jejum espiritual também é muito importante. Nós temos um tempo para pararmos de nos alimentar e pensar nas coisas espirituais. Mas o nosso corpo também, como o templo do Espírito Santo, ele precisa ter um momento dele de descanso total. Isso aí pode ser um jejum terapêutico, onde o jejum espiritual,
quando ela falou, eu acredito que ela esteja falando de um jejum sem nenhuma ingestão calórica, um jejum de repente de água, ou mais ou menos isso que ela deve estar se referindo. Mas o jejum terapêutico, ele entra também alimentos líquidos, aonde não há digestão, mas há a ingestão de nutrientes no corpo, mas que a pessoa pode ficar sem fazer a digestão, dar o descanso da maquinaria. Então vamos fazer uma separação. O nosso tema de hoje não é necessariamente o jejum espiritual. Nós não estamos nesse momento conversando com uma nutricionista. Claro que a gente pode aproveitar a oportunidade, você pode ficar à vontade de fazer alguma pergunta sobre, mas não é a questão principal. Nós entendemos que o jejum espiritual, ele é indicado, inclusive, na palavra de Deus, inclusive por Jesus Cristo, e não há nenhuma contenda a respeito do jejum espiritual. O que pergunto a você e o que nós queremos saber especialmente é mais sobre esse jejum terapêutico. Esse jejum em que eu estou alimentada, mas eu não estou comendo, digamos assim. O que acontece? Há esse modismo de comer de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, quer dizer, 8 vezes ao dia. Eu recebo, às vezes, pacientes... 8 vezes? 8 vezes. E eu achando que eram só 6. Não. Eu recebo, às vezes, pacientes no meu consultório que coloca as marmitinhas assim em cima da mesa e pergunta para mim: doutora, eu vou realmente ter que ficar comendo a vida toda assim? De 8 em 8 horas, assim, o trabalho imenso de ter que preparar tudo no dia anterior, encher uma mochila cheia de marmitinhas e sem fome ter que comer, porque tem que comer nesse momento, para acelerar o metabolismo, para perder peso e outros motivos que levam as pessoas nessa... Eu nem sei como é que eu posso dar um nome. Acaba escravizando o indivíduo a comer a cada 2 horas, 3 horas, sem estar com fome. Sem estar com fome. Mas a corrente que defende comer com esse pequeno espaço de tempo já alcançou um número enorme de pessoas adeptas a esse modelo de alimentação, não é? Com essa promessa de perder peso e etc. Quando você vem com a proposta de comer menos vezes, são quantas vezes e qual é o diferencial? Por que este modelo de comer muitas vezes ao dia não é bom cientificamente e comer menos vezes é melhor no seu modo de vista e dentro do seu trabalho? Então, há mais de 100 anos atrás, nós já tínhamos essa recomendação num livro Conselho sobre Regime Alimentar. E agora a ciência ela tem descoberto e tem se maravilhado com curas de patologias graves, como o câncer, na terapia do jejum. E eu falo com meus pacientes e eu coloco eles num raciocínio lógico. Pense, você vai numa dessas casas de eletrodoméstico qualquer e compra 2 máquinas de lavar. Em uma você vai colocar roupas para lavar de 3 em 3 horas e na outra você vai colocar só 3 vezes ao dia. E aí a pergunta: qual dessas vão estragar primeiro? E aí sempre o paciente diz, é aquela que coloca a roupa de 3 em 3 horas. Eu falo, mas por quê? Porque usa muito. Eu falei, então o que usa muito gasta muito? Sim. Então se gasta muito, envelhece? Sim. Você está entendendo por que eu não quero que você coma de 3 em 3 horas? Aí as pessoas falam, né? Nossa, isso faz muito sentido. Porque, na verdade, o nosso corpo ele é uma maquinaria perfeita. Se eu coloco uma semente de gergelim na minha boca, o meu hipotálamo diz para o meu estômago, prepara o ácido clorídrico porque vai alimento. E aí o ácido clorídrico vai ser preparado, o pâncreas vai preparar a insulina, o fígado vai preparar o seu produto e todo esse conjunto vai ter que trabalhar por causa de uma semente de gergelim. Imagine se de 3 em 3 horas eu ter que colocar comida dentro do meu corpo. O que vai acontecer com o meu corpo? Eu vou envelhecer. E a ciência hoje já comprovou que se você comer demais, você envelhece. Você não está usando uma figura de linguagem se referindo a envelhecer. Você está falando categoricamente que a ciência já reconhece que quando nós comemos muito, nós envelhecemos. Sim. E nós estamos aí usando creme para ruga, botox, quando seria mais barato só comer menos, doutora? Não,
e mais barato financeiramente dentro da própria, como é que eu vou dizer? Pense, se uma pessoa ela conseguir fazer um jejum por semana, 40% das suas finanças que são destinada para compras vai ser sanado. Então, Doutora, então tá, conta, a partir de agora conta. Como é que se faz jejum terapêutico? Então, existem vários tipos de jejum. Existe aquele jejum que você consegue ficar, tirar uma refeição, a refeição da noite. Existe o jejum que você consegue ficar a 16 horas, que você vai tirar a refeição da noite. Na parte da manhã você não vai se alimentar e aí você só vai almoçar. E à tarde você vai tomar o suco, à noite você vai tomar outro suco e vai continuar nessa rotina. Esse jejum, quando há essa proposta de jejum, a princípio, a pessoa que está recebendo essa proposta, ela fica um pouco assim meia... Essa semana eu recebi uma paciente e ela é uma grávida, está com sobrepeso, aliás, ela está com obesidade. E a doutora dela falou assim, corre rápido numa nutricionista porque ela está com obesidade, e o bebê pode nascer com diabetes, ela mesma pode ter uma diabetes gestacional. E ela chegou no consultório e ela falou assim, eu preciso emagrecer. E emagrecer uma grávida é difícil, porque ela precisa ter os nutrientes para passar. E quando eu fiz com ela a proposta, né, eu fiz a proposta com ela dela entrar num processo de jejum terapêutico, ela falou, peraí, como é isso? Eu falei para ela, olha, você vai receber todos os nutrientes, porque pensa comigo, quando você come um alimento saudável qualquer, o que o seu corpo quer? Ele quer os nutrientes. Ele vai entrar no processo ali de hidrólise, da quebra do alimento, todo aquele processo que nós conhecemos, mas no fim ele vai metabolizar o quê? Ele quer os nutrientes. Se você já coloca os nutrientes já dentro do corpo sem fazer digestão, beleza para o corpo, é tudo o que ele quer. Ele vai estar descansando, mas vai ter nutriente na sua corrente sanguínea para poder nutrir todo o seu organismo. Então, muito bem. Já para não espantar e para eu já sei que tem gente aqui mandando perguntas e já preocupados, engatando aí. Quem são as pessoas que não podem fazer jejum terapêutico? Quais são as pessoas que não podem seguir este processo? E quais, porque eu penso, no caso de uma grávida, óbvio que já surge uma luzinha assim dizendo, não, ela grávida não vai poder. E você diz que pode, então pode ser que outras pessoas achem que não possam e, segundo a sua visão, podem. Quem são as pessoas que podem e que não podem? Enquanto ela toma uma água, você é convidado a participar com a gente escrevendo lá no nosso facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Qual é a sua experiência? O que você já sabe sobre ficar um tempo sem comer? O que é jejum para você? E lembrando que nós não estamos neste momento falando sobre jejum espiritual e o desdobramento na nossa espiritualidade, mas é claro que quando nós tomamos um tempo para descansarmos, para pensarmos em algo superior e pensar em comer melhor, em ter uma vida melhor, mais adequada, nós não estamos separando uma coisa da outra porque nós somos seres espirituais, não é? Mas é só para te dar a ideia de que nós não vamos abrir aqui a Bíblia para destacar a respeito de jejum. Nós estamos conversando com uma nutricionista que tem uma proposta de nos ensinar a comer menos para termos mais vida e mais saúde. Então, quais são as pessoas para quem não é indicado fazer jejum terapêutico, por exemplo? Um diabético tipo 1, ele tem que ser muito bem orientado. Na verdade, o jejum terapêutico, ele deve ser sempre acompanhado por um profissional, porque tem que colocar os nutrientes certos dentro do organismo. Não é uma coisa que a pessoa pode fazer assim, sentir vontade de fazer um jejum e vou começar a fazer e aí eu olhei na internet, eu olhei em qualquer lugar. Não, ele tem que ser orientado por uma pessoa. Por um profissional, né? Sim, por um profissional. É importante que seja orientado sempre por um profissional. Então, qualquer pessoa, se ela quer perder peso, é indicado. Se ela tem, eu trato o paciente com câncer, com jejum terapêutico. Inclusive, nós sabemos que a ciência, a literatura já descobriu que um gene P21, ele é acionado no corpo quando
a pessoa está sem receber nenhum tipo de nutriente, quer dizer, nenhum tipo de comida. E aí, o que acontece com o P21? Quando ele é acionado no corpo, ele é um forte supressor tumoral. E olha que bacana, se ele é um supressor tumoral no jejum, e eles já fizeram várias experiências, e quando acontece da pessoa voltar a comer, some o P21. Que coisa interessante isso. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pode tentar ajudar as pessoas a não ficarem toda hora tendo a ingesta de alimento, porque isso vai piorar a patologia dela. Né? Ela está pensando que isso vai melhorar, que vai colocar nutrientes, que vai ser importante para a cura. Isso vai, o próprio corpo, ele tenta o tempo todo se curar. E às vezes a gente come algumas coisas que não são alimentos, são elementos, né? A gente coloca no nosso corpo elementos. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a gente sempre está tentando trocar. Alimento, ele alimenta. E nós colocamos no nosso corpo, às vezes, elemento. Então, o que é elemento? É aquilo que não alimenta, que aparentemente nós ficamos saciados por algum momento, mas as nossas células, elas têm fome de nutrientes. E aí, quando a gente come alguns elementos que não são alimentos porque não alimenta, nós ficamos com fome oculta, porque o nosso corpo, as nossas células precisam desse alimento e nós não temos. Agora, doutora, você passou por uma experiência de ficar 15 dias praticando jejum intermitente? Sim. Por quê e quais foram os resultados? Então, há mais de 20 anos atrás, eu li alguns livros e eu achei que eu precisava fazer um jejum. Na verdade, eu não sabia que eu ia ficar 15 dias. Eu comecei no jejum lendo bastante, eu li um livro, deixa eu ver se eu consigo me lembrar do livro agora. 7 Dias para Começar a Viver. Conheci. Conheceu? E eu li esse livro e eu fiquei tão maravilhada. E eu li com meu marido e nós achamos assim, vamos ver para onde isso vai nos levar. E nós começamos a fazer o jejum. No terceiro dia do jejum, eu me senti um pouco fraca, porque o jejum que eu fiz foi um jejum de sucos e vegetais. Então, de 3 em 3 horas, eu bebia o suco. E no terceiro dia, eu tive que sair, tive que fazer uma visita e eu não consegui beber o suco nesse horário. Quando eu voltei para casa, eu estava muito cansada, fadigada. E aí, eu corri, bebi o suco. Orei a Deus, falei para Deus assim, ai Deus, o Senhor conseguiu fazer 40 dias, eu só quero fazer um pouquinho, me ajuda. E aí, depois do terceiro dia, Darleide, eu tinha vontade de sair correndo. Eu não tinha vontade mais de parar de fazer jejum, eu me sentia forte, a minha mente, sabe, ficou clara, eu li as coisas, eu conseguia assimilar as coisas, meu marido ficou 9 dias. E aí, quando ele terminou o jejum dele, eu continuei e falei para ele assim, eu acho que eu não vou voltar mais a comer. Tá tão bom assim. E assim, não foi por causa de perda de peso, foi porque eu me senti intoxicada por tantas coisas que eu comi. E eu tinha uma dermatite nas mãos, crônica, que antes de eu casar, o médico falou para mim, você nunca vai poder lavar louça, usar sabão em pó. E eu chorei muito. Minha mãe até falou, nossa, eu nunca vi ninguém chorar, por quê? Não vai lavar louça. Não vai lavar louça. E eu falei, eu fiquei muito deprimida. E aí, depois do jejum, eu fiquei curada. Eu posso botar minha mão assim no sabão em pó, na água sanitária. Eu não tenho mais nada, nada. Não abria, os meus dedos abriam, assim, era uma coisa horrível que me deixava bem. E foi logo depois do jejum. Cléo, só resumindo assim, porque o nosso cuidado é não deixar as pessoas alarmadas, a nossa proposta não é criar um modismo, né, enfatizar o modismo,
mas é criar uma consciência de que já é comprovado. A doutora Rosana Alves já esteve aqui com a gente algumas vezes e há muito tempo ela diz que as ciências, ela é neurocientista, e ela diz que muitas pesquisas já diz que nós comemos demais. Sim. Muitas pesquisas comprovam que nós temos algumas doenças justamente porque comemos demais e comemos indevidamente. Apesar de que, doutora, eu desconfio que até aquelas pessoas que têm um maior cuidado com o que comem, comem alimentos integrais, ainda assim comem além da conta. Tenho a impressão que às vezes nós não comemos carne ou queijo, alguma coisa assim, mas comem muita massa, comem muito carboidrato, enfim. Então todos nós temos alguma coisa para aprender. Mas vamos fazer só um resuminho? Jejum terapêutico sempre orientado por um profissional de nutrição, por um nutrólogo, um médico, enfim, sempre. Sim. Combinado? Sim. Somente os diabéticos do tipo 1 devem evitar o jejum terapêutico. Sim. É isto? Sim. As demais pessoas podem experimentar desde que orientadas e há resultados desde perda de peso até modificações no estado de uma pessoa com câncer. Sim. É isto? Você pode mandar mais perguntas para a gente. Nós vamos para o nosso intervalo. Se quiser saber mais sobre a respeito do tema ligado ao câncer, o que você quer saber? Manda para a gente. E quero saber também a respeito de uma outra experiência na sua vida, na sua casa, logo depois do intervalo, de quando vocês fizeram mudanças no estilo de vida e nos alimentos que vocês consumiam até ali, que mais pareciam elementos do que alimentos, de acordo com o que você nos ensinou agora há pouco. E a sua filha que tinha convulsões? O que será que aconteceu? Será que a menina continua tendo convulsões quando faz essa mudança de alimentação? E o que mais nós queremos aprender no programa de hoje? Participa com a gente, é bem rapidinho o nosso intervalo, esse é o seu consultório de família. Avisa para os seus amigos, avisa para todo mundo que nós estamos ao vivo na nossa página no Face também. Vai que não tenha Novo Tempo na casa dos seus parentes, dos seus amigos, avisa para ele, acessa o Facebook, nós estamos lá na nossa página consultoriodefamilia.nt. Nosso intervalo é bem rápido, fica com a gente, nós já voltamos com a Cleonice Pereira, a nossa nutricionista de hoje, falando sobre a terapia do jejum ou jejum intermitente, jejum terapêutico, jejum para viver e ser feliz. Até já! Estamos voltando com o nosso consultório de família. Hoje nós estamos falando sobre jejum terapêutico, jejum intermitente. Pois é, dá um friozinho na barriga em pensar que não consegue ou nem dá para tentar ficar algumas horas, algum tempo a mais sem comer. E que história é essa de que faz bem, podemos falar até em cura? A doutora Cleonice, a nossa convidada de hoje, falou inclusive que ela mesma ficou curada de uma dermatite e tem mais histórias da sua família para contar de quando fez mudanças nos seus hábitos alimentares e a sua filha teve um ganho incrível. Ainda vamos contar disso para você no programa de hoje. E tem mais. Obrigada a você que está com a gente lá no Facebook. Muito obrigada a você que compartilha com a gente nas redes sociais. Estamos ao vivo. Compartilha, chama seus amigos, diz que tem um programa que está preocupado em fazer bem e ajudar a viver melhor. Quero mandar um abraço muito gostoso para os amigos com quem estive nesse final de semana lá no IACS. O Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em Taquara, no Rio Grande do Sul. Um colégio cheio de adolescentes lindos, um corpo docente maravilhoso, pessoas incríveis ali trabalhando para ajudar aquela garotada linda a crescer e viver bem na vida, acertar na vida e servir, que é o principal. Muito obrigada pelo carinho de vocês todos. Muito obrigada a todas as pessoas das cidades em volta que estiveram ali na nossa programação. Um beijo muito especial, viu? Obrigada, doutora Elevon, obrigada, Doris, que nos recebeu com muito carinho, a mim e a meu marido. E vamos. Quero falar também de um projeto que você está à frente, chamado 8 que Cura, e que curam, não é? Fala um pouquinho a respeito desse projeto de saúde. Na verdade, o projeto é o RD21. O 8 que Curam é o meu consultório, né? E o RD21... esse projeto é para ajudar as pessoas a mudar os hábitos, não só alimentares, mas os hábitos de vida também. Então, é um projeto onde eu levo
24 pessoas para um determinado lugar, um sítio, né? Nós estamos fazendo lá no sítio Nosso Celeiro. E lá, esses 3 dias que eles ficam lá comigo, nós temos o jejum terapêutico lá. E é ensinado também para as pessoas, porque quando elas saem dali, elas voltam para as suas vidas normais, né? A sua rotina. Então, eu acompanho elas mais 18 dias para que elas possam fixar esses hábitos, as mudanças de todos os hábitos que elas aprenderam lá. E assim, a gente tem resultados bem legais com isso, bem bacana. Que ótimo! Tem perguntinhas aqui. Olha, um menino de 14 anos, inclusive, está assistindo o programa. E eu fiquei bem feliz quando eu vi o recadinho dele, a participação dele. É o Theo. Muito obrigada, Theo, por ficar aqui com a gente. Tem 14 anos. Ele é de Portão, no Rio Grande do Sul. E ele disse que faz o jejum espiritual e se interessou pelo jejum terapêutico. Vou dizer outra vez. Quando nós temos uma alimentação mais adequada, comemos menos, cuidamos desse aspecto do nosso dia a dia, nós já estamos jejuando e tem a serventia espiritual da mesma maneira. O melhor de todos os jejuns é comer pouco e simples. E quem diz isso é aquela escritora que nós tanto amamos, aquela mulher que nos ensina tanto ao longo de tanto tempo, Ellen White. Ela diz que o melhor jejum é comer pouco e simples. Isso já é espiritual, entende? Mas eu disse logo no começo que nós daríamos ênfase a esse jejum que tem mais a ver com a nossa saúde física e nos conduzindo até pelo caminho da cura para algumas das nossas mazelas. E ele está perguntando se um menino de 14 anos pode fazer um jejum terapêutico. Se tem a ver com a idade. Na verdade, ele já faz o jejum, né? Não é? Que é o jejum espiritual e é o jejum. O terapêutico, ele só vai colocar os sucos para ajudar a ter nutrientes no organismo. E assim, não tem idade, né? Porque nós conhecemos essa escritora que você falou, há mais de 100 anos atrás, ela fala que inclusive um bebê, o ideal é comer 3 vezes ao dia, além disso nem uma maçã. E aí a gente vê o bebezinho comendo toda hora, a criança, toda hora nós oferecendo alguma coisa, algum alimento, né, com medo de faltar, ter alguma carência nutricional. E, na verdade, quanto mais nós colocamos alimento dentro do nosso corpo ou oferecemos para os nossos filhos, nós estamos fazendo com que eles acabem tendo compulsão por alimentos, tá? Toda hora ingerindo alimentos. E nós não precisamos comer tanto. Na verdade, é 3 vezes ao dia, além disso, nenhuma maçã. Olha, e eu sei que tem gente aí que tem muito preconceito com Ellen White. Não sei o que disseram para você. Eu não sei onde você aprendeu a respeito dela. Mas posso fazer uma sugestão para você? Pega o livro A Ciência do Bom Viver. Pode ser outro, Conselhos sobre Regime Alimentar. Começa a ler. Temperança. 3 livros para não confundir tua cabeça. A Ciência do Bom Viver. Temperança. Conselhos sobre Regime Alimentar. Toma esses 3 livros, faz uma pesquisa, acuradamente, faz uma pesquisa. E depois compara com o que há de mais moderno. Pesquisas de vanguarda mesmo, compara. Vê se você não vai encontrar, assim, muita luz, mas muita luz derramada há mais de 100 anos. Faz essa experiência. Quando nós citamos este nome, nós não estamos citando uma papisa da Igreja Adventista, uma dona da Igreja Adventista, não é uma pessoa que nós bitoladamente seguimos como se fôssemos pessoas sem inteligência, que não sabe fazer discernimento, ter discernimento entre uma coisa e outra, mas põe em prática o objeto da tua curiosidade na leitura destes e outros livros, como, por exemplo, Mente, Caráter e Personalidade, volumes 1 e 2. Não tem nada de mais moderno na psicologia que não esteja ali no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2. Faz isso. É a nossa dica de leitura para você hoje e de quebrar paradigmas e, por vezes, muito preconceito e uma certa ignorância a respeito desse nome, Ellen White. Vamos às perguntinhas, doutora.
como fazer jejum com uma pessoa que é intolerante à lactose e que não consegue ficar muito tempo sem comer porque a pressão cai? Na verdade, aí está falando de dois problemas, né? Intolerância à lactose não tem problema fazer jejum. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E a pessoa não consegue ficar sem se alimentar porque a pressão cai, então o que acontece aí? Eu queria contar um pouquinho da experiência do meu marido. Vamos lá. Quando nós conhecemos, ele não conseguia ficar muito tempo sem se alimentar. Ele chegava para trabalhar, chegava em casa do trabalho, ele deitava na cama, enquanto a comida não estivesse na mesa, ele não conseguia nem levantar. Isso a mãe dele já me contava. Ele ficava muito mal, não conseguia. E aí, quando nós entramos no processo de jejum, ele me acompanha, nós estamos fazendo jejum sempre, a condescendência com o apetite, mas o seu próprio organismo, ele consegue se adaptar, fazer uma adaptação maravilhosa e você consegue ficar. Aquela pessoa que não consegue fazer um jejum por muito tempo, ela começa com jejum mais curtinhos. E qual é o problema se ela está fazendo jejum e está vendo que não está conseguindo ela comer alguma coisa, quebrar o jejum naquele momento e depois ela retornar lá na frente? Não tem problema nenhum, nada impede da pessoa estar... Não, eu estou com processo de jejum. Em determinado momento ela fala assim, não estou conseguindo. Come alguma coisa, bebe um suco, alguma coisa mais leve, uma salada. E aí na próxima vez, ela vai conseguir fazer um jejum por mais tempo, entende? Uhum. Então não tem essa dificuldade, não pode ter essa dificuldade. Doutora, é possível fazer um jejum sem o uso da água? Não, de jeito nenhum. A água é fundamental para o nosso corpo. Então nós precisamos estar ingerindo, inclusive quando estamos fazendo jejum, o ideal é beber muita água. Quanto mais água você bebe, mais você vai desintoxicar. O nosso corpo, ele faz dois processos que não são simultâneos, que é a digestão e a desintoxicação. O nosso corpo, ele desintoxica sozinho. Se você não atrapalhar, ele faz a desintoxicação. Só que o que acontece? Nós atrapalhamos quando nós ingerimos alimento. Porque como esses processos não são simultâneos, quando eu como, eu começo no processo de digestão. E aí o meu organismo, o meu estômago, ele recruta uma quantidade grande de sangue para ali, para poder ajudar no processo da quebra dos alimentos, né? E o que acontece quando eu paro de comer? O meu sangue flui de uma forma muito mais tranquila e se eu beber água, eu vou desintoxicar, porque vai sair pelos órgãos excretores mesmo, né? O suor, a urina, a fezes, e aí vai ser eliminado as toxinas muito mais rápido. Inclusive, para quem tem artrite, artrose, essas oses da vida, se ela fizer um jejum terapêutico, o corpo dela vai eliminar toda essa sujeira que está ali há anos, às vezes, e ela não consegue desintoxicar. E quando ela bebe algum tipo de medicamento, ela vai se intoxicando cada vez mais. Inclusive, quando uma pessoa ela está fazendo jejum pela primeira vez, ela pode ter alguns sintomas importantes, mas se ela perdurar no jejum, esses sintomas desaparecem. Ela pode ter dor de cabeça, ela pode sentir na pele cheiro de medicamentos que ela tomou há mais de 10 anos atrás. Ela pode sentir a língua grossa. Então, a urina pode ficar muito escura. Então, essas coisas que podem acontecer, de repente pode desanimar a pessoa, falar, estou ficando doente. Pelo contrário, é o próprio corpo limpando tudo aquilo que está, às vezes, anos ali, intoxicando e mandando para fora. Até a dor de cabeça, até esse sintoma de sentir uma dor de cabeça, faz parte desse processo. Faz parte do processo normal de desintoxicação. O corpo, hoje nós vemos nas internets da vida aí, suco detox disso, suco detox daquilo. Na verdade, o suco, ele não desintoxica. Ele não tem esse poder. Ele é apenas um elemento que você está colocando no seu corpo, na verdade. Você está dando para o seu corpo armas para que o seu corpo lute para conseguir desintoxicar. Né? São os nutrientes que está colocando ali no seu corpo para ajudar o seu corpo a eliminar as toxinas. Ele ser forte o suficiente para colocar para fora. Mas o que desintoxica mesmo é parar esse de comer. processo natural. Enquanto eu paro de comer, tomo água suficiente, ela lava meu corpo. Exatamente. Por isso é muito importante beber muita água quando está fazendo jejum.
de 1 ela beber água. Não pode parar de beber água de jeito nenhum. Quem perde peso com facilidade pode fazer o jejum? É o Douglas, um felizardo. Ele perde peso com facilidade. Eu, às vezes, diz ele, como com mais frequência porque perco peso muito rápido, como comer menos e manter a massa corpórea. Então, ele vai ter que fazer um jejum de suco e, de repente, 1 vez por semana. E esse jejum de suco, fazer um suco mais calórico, de repente colocar um óleo de coco para aumentar a caloria, com frutas que tenha mais frutose, né? Eu tenho pacientes que fazem jejum de suco e eu consigo colocar nesse jejum 3.000 calorias. Uau! Acho que vale dizer que quando fala-se em suco, não é o suco da caixinha, né? Nunca. Nunca, nunca. Na verdade, ali não tem nem... A gente nem pode mais chamar aquilo de suco, né? O percentual ali não tem mais nada ali para passar para o seu corpo, né? Muito sódio, muitos aditivos, então não vale a pena. Né? O suco ele tem que ser o suco batido na hora, né? Ou numa centrífuga que seria melhor, coado em voal, num pano bem fininho para não ter resíduo. Se não tem resíduo, não tem digestão. Se não tem digestão, o suco ele vai passar pelo seu trato gastrointestinal, vai usar o trato gastrointestinal só para passagem, vai entrar na corrente sanguínea os nutrientes, sem fazer o sacrifício do corpo, sem o corpo precisar trabalhar. Vai ser muito bacana isso. Porque o que não pode ocorrer nesse período é o trabalho da digestão. Porque na hora que acontecer a digestão, o processo de desintoxicação não estará acontecendo simultaneamente. Exatamente. Tô tão boa aluna. Ela tá só assim para mim, ó, dizendo que ok. Nossa, não precisava nem de mim aqui. Eu estou querendo saber se você está entendendo, se está ficando claro. Eu me coloco no seu lugar. Eu quero perguntar o que você perguntaria. Estou aqui para tratar do tema de um modo mais simples possível. Então, a questão do suco não é suco de caixinha, é o suco que você faz, seguindo essas pequenas regras. E muita gente já está sabendo disso, mas o foco hoje é: vamos comer menos, comer melhor, para ter mais vida e vida saudável. E ainda estou aqui pensando naquilo que você disse lá no começo. A gente fica mais jovem. Adorei essa parte. Me aguardem. E economiza. Não é? Economiza. Maravilha. E, gente, brinquei a história do Botox geral. Não usa esse negócio não, tá? Então tá, porque vai que, né? Vamos que vamos. O problema de... nós já perguntamos, né? Por que a prática de comer de 3 em 3 horas tem ganho tantos adeptos? Por que isso massificou tanto? Em algum momento parecia ser interessante ou parece ser interessante essa proposta? O que acontece? Hoje em dia já não tem ganhado tantos adeptos, né? Tem perdido muita força, por quê? Porque as pessoas às vezes até conseguem perder um pouco mais de peso nesse primeiro momento, porque ela não tem aquela compulsão de querer comer uma quantidade maior na hora da ingesta, porque ela vai estar saciada, ela comeu um pouquinho, às vezes fracionados. Só que o rim, como é que fica o rim? Porque toda hora você está colocando o alimento no seu corpo, você está prejudicando todo o seu organismo e o rim tem que fazer a filtração glomerular dele toda hora. O fígado, que tem mais de 5.000 funções, que toda hora vai ter que estar trabalhando. Então, hoje em dia, as pessoas têm ficado mais atentos sobre isso, né? Têm se atentado mais e têm percebido que mesmo na perda de peso não tem sido muito interessante, porque a sua saúde ela tem pagado um preço muito alto. Eu atendi uma paciente, acho que foi ontem no meu consultório, e ela fazia esse processo de 3 em 3 horas. E ela falou que conseguiu perder bastante peso. Aí eu falei, tá, mas... E ela falou, eu ganhei tudo de volta. Porque ela não fez uma reeducação alimentar. A reeducação alimentar é tudo. Se você aprende a comer, você para com essa condescendência. Você consegue controlar o seu apetite de comer a hora que você quer comer. Né? Esse vício de comer de 3 em 3 horas, você fica escravo. Você fica escravo, toda hora você tem que estar ali com aquela comida, sem fome. É uma coisa bem, bem terrível.
Vou lembrar outra vez que foi dito anteriormente que entre uma refeição e outra não deveríamos comer nem uma sementinha, nem uma maçãzinha, nadinha de nada, nada de digestão. E aquela história de que sua filha tinha convulsões e com mudanças nos hábitos alimentares, ela ficou curada? É, com 2 anos de idade, a minha filha deu a primeira convulsão dela. Ela falou assim para mim, ela teve a primeira convulsão e nós corremos com ela para o médico deu uma injeção de diazepam nela e voltamos para ela para casa, fizemos um mapeamento, mas guardamos o mapeamento e acabamos, não levamos mais no médico. E aí depois, 6 meses depois, ela teve outra convulsão e aí nós nos atentamos, pegamos o exame, levamos para o médico e o médico deu um remédio para ela controlado, o Tegretol, e falou que ela teria que tomar a vida toda, porque ela teve sofrimento no nascimento e abriu um foco na cabeça dela, tinha um foco no cérebro, e ela ia ter que tomar esse medicamento para sempre. E aí nós conhecemos uma outra proposta de vida, né? Eu entrei para a igreja, eu sou cristã, e nessa igreja eu conheci a reforma de saúde, nós fizemos a reforma de saúde. 6 meses depois, eu acompanhava ela, Darleide, em todo o mapeamento. De 6 em 6 meses, ela fazia o mapeamento. Nessa reforma de saúde, eu abandonei o açúcar branco, o chocolate, os refrigerantes, passei a comer arroz integral, alimentos integrais. Ainda ela era muito pequena, mas ela já tinha tomado muitos anos desse remédio, desse medicamento. E aí, quando nós voltamos, depois de 6 meses apenas da reforma de saúde, quando nós voltamos ao médico dela, já estava na época dela fazer novo mapeamento cerebral. E aí, quando eu olhei as deltas, e eu falei, minha filha está curada, não é possível. Eu fiquei olhando, eu já estava acostumada de ver aquilo. Eu fiquei olhando assim, eu falei, não acredito. Aí, o resultado saiu, eu peguei, levei na mão do médico, entreguei para ele. Quando ele olhou, aí falou assim, jogou para mim e falou assim, tem nada mais não. Ela não tem mais nada, não. 6 meses de reforma de saúde só. 6 meses. Mudança de hábito e o milagre veio. Deu certo. Então, você experimentou na sua casa, sua vida, do seu marido, da sua filha, mudanças importantíssimas. Sua filha tinha convulsões desde os 2 anos de idade. Para, num processo de mudança, alcançar essa cura, eu quero crer que, fazendo mudanças na minha, na sua vida, nós podemos também experimentar muita mudança positiva. Então, o nosso incentivo é justamente aquilo que eu disse lá no começo do programa também. Quando nós cuidarmos dessas coisas que parecem periféricas, que parecem apenas estar ligadas a perder peso, para entrar na roupa da moda, para não ser chamado de gordinho, gordinha, para não sofrer o preconceito, enfim, não é só isto. Ou mesmo, não é só a questão da saúde em si mesmo, tem muito mais envolvido. Nós somos um todo, nós somos um corpo numa máquina que funciona, numa engrenagem muito perfeita. E nós estamos muito mal habituados no que diz respeito à comida, à bebida. Nossos avós já diziam, e até hoje se perpetua essa ideia de que temos saúde se nós estivermos comendo muito, é a mãe dando mais comida do que deve para os filhos, é deixá-los à vontade, nós mesmos andarmos sempre com alimento na bolsa, porque nós não podemos ficar algum tempo sem comer, isso nos causa um certo pavor e é muita pressão para nós seguirmos esta ou aquela dieta. Cuidemos, é mais simples do que a gente pode pensar. Eu espero que ajude a você a, com isso também, repito, ter melhores relacionamentos, enxergar melhor a vida, ter melhor percepção. Doutora, mais uma perguntinha que também acho muito válida. E o que dizer das pessoas que fazem muita atividade física? Elas precisam de ingesta calórica ou não? Como seria o jejum para estas pessoas? Então, as pessoas que fazem atividade física, elas realmente depende, né? Porque, assim, na verdade, se for um atleta, né, que precisa de comer uma quantidade maior de caloria, mesmo porque ele está perdendo ali a caloria, ele pode fazer um jejum, justamente o que eu falei, né, de suco, com um suco mais calórico,
colocando mais suco de frutas doces, porque a frutose é um pouco mais calórica. Então, colocando mais frutos doces ali, uma quantidade maior de frutas, né? Ali mesmo, de vez de colocar um tipo de 2, 3 tipos de frutas, pode colocar uma quantidade maior, fazer um suco mais grosso, de vez de fazer um suco mais ralinho. Então, dá para fazer também. Ok. A doutora Cleonice, ela é pós-graduada em nutrição esportiva, ela é fitoterapeuta e personal diet e ela é pós-graduanda em nutrição oncológica e ortomolecular. Ela é palestrante, desenvolve o projeto de reeducação de hábitos e desintoxicação orgânica em 21 dias e há pouco tempo ela foi premiada, inclusive, recebeu um prêmio de excelência e qualidade Brasil 2017, entre os melhores do ano, na categoria profissional do ano, destaque nacional da Associação Brasileira de Liderança, considerada atualmente a maior premiação da modalidade no Brasil. Parabéns, muito parabéns. Com muita simplicidade, com muita boa vontade, fazendo o seu trabalho e alcançando excelentes resultados, né? Médicos que encaminham para você pacientes oncológicos, pessoas que estão com dificuldades e com sua entrega, com sua dedicação a esse trabalho, alcançando excelentes resultados, claro, com a participação de cada paciente que se entrega e que acredita nesse trabalho, não é, Cleo? Parabéns. Na verdade, eu dedico esse prêmio a Deus, né? Eu tenho certeza que foi Ele que estava à frente dessa indicação, porque até hoje eu não sei que paciente que foi que me indicou, né? E eu tenho certeza que foi Deus, porque eu trabalho com os 8 remédios de Deus. E eu incentivo todas as pessoas a usarem esses remédios. Inclusive, Darleide, esses são os verdadeiros remédios. O que nós tomamos às vezes ou compramos na farmácia são medicamentos. E nós sabemos que medicamento, ele tem um uso pontual na nossa vida, quando às vezes nós estamos precisando naquele momento. Mas medicamento, nós não podemos fazer usos de medicamentos de uso contínuo. Usar sempre aquela mesma droga dentro do nosso corpo, né? Isso prejudica o fígado. O fígado, tadinho do fígado, né? É o órgão tão importante e ele fica sofrendo com esse ataque de medicamentos o tempo todo. E quando nós usamos os remédios de Deus, que são os verdadeiros, os que curam, inclusive a própria palavra remédio quer dizer o que cura, nós sabemos que vamos ter muito mais saúde. Sabemos que isso é que nos traz saúde. E os 8 remédios, quais são? Ar puro, água pura, atividade física, bom sono, repouso, confiança no poder de Deus, que às vezes a gente deixa por último, mas para mim esse é o primeiro. Boa alimentação, e quando nós falamos em boa alimentação, em alimentos saudáveis, são os alimentos integrais. Sabe, Darleide, às vezes a gente fala assim, não vou comer arroz integral, porque o arroz integral é duro, ele fica na panela, demora, e quando a gente vai comer tem que ficar mastigando muito. Sabe que o Criador, ele fez de propósito? Você precisa mastigar muito, porque quando você vai mastigando, dentro do seu corpo é acionado um hormônio importantíssimo, que é a leptina, que ele bloqueia aquela ansiedade de comer, e aí você vai comer menos. Tão somente porque você ficou mastigando, né? E a cura da minha filha que se deu foi por causa daquele pericarpo do arroz integral. O arroz integral, ele tem o pericarpo, que ali naquele pericarpo tem todas as vitaminas do complexo B. E é isso que ela estava precisando no sistema nervoso central dela. É exatamente isso. Depois que nós passamos a comer os alimentos integrais, ela ficou curada. E aí eu falo para as pessoas, quando eu estou palestrando, que o ideal é isso, alimentos integrais. Quem quiser mais contato pode te encontrar nas redes sociais, não é? Sim. 8 que curam. E falar com a doutora Cleonice. Mas por hoje o tempo voou. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer também, quero deixar um grande abraço para a Igreja de Madureira, para o meu filho e para a minha filha. Ótimo. E o maridão que está aqui também, né? Meu marido. Obrigada. Você muito obrigada pelo carinho também. Nós nos encontramos na semana que vem. Pense que viver pode ser um pouco mais simples e que nós é quem complicamos. Pense o quanto você tem corrido atrás de um grande prejuízo,
come demais, depois se desgasta ao máximo na academia para perder tudo aquilo que você mesmo jogou para dentro. Essa conta não fecha, não bate. Vamos fazer mais simples e vamos viver com mais qualidade e termos mais saúde de verdade. E não só um corpinho para ficar bem na foto. Pensa nisso. Até a semana que vem, sendo você e eu templos do Espírito de Deus. Um abraço e até a semana que vem.